Bem-vindos à nossa aula. Vamos dar continuidade aos debates sobre a América, só que agora num contexto já mais voltado para o aspecto da América Latina. E para falar da América Latina, explicar a diversidade cultural da América Latina e a realidade econômica desse, dessa parte do continente americano, é necessário a gente remontar, né, ao passado colonial em que esse povo, né, foi submetido. Então, basicamente, aí você tem uma imagem de abertura, né, que é a imagem de Simão Bolivar, mas que poderia ser qualquer outro grande líder, né, dos movimentos de insurreição contra o domínio de suas metrópoles. Se fosse referente ao Brasil, seria a imagem de Dom Pedro I, né? Se fosse a Venezuela, no caso, Simão Bolivar. Se fosse, poderia ser San Martín, né? Que foi um dos grandes responsáveis ali dos líderes dessa parte central da América Latina também. Né? Tupac Amaru, no que se refere ao Peru. E assim, sucessivamente, cada região, né, teve a sua representação, né, seu grande líder que representou fortemente a regionalidade de cada local. Pois bem, o processo de independência das nações, né, latino-americanas, então nós podemos analisar tanto no aspecto da América Espanhola como da América Portuguesa, teve fortes influências, né, do aspecto econômico, filosófico e social que estava acontecendo na Europa e também nos Estados Unidos, parte da América anglo-saxônica. Então, nas colônias espanholas, né, esse processo, né, ele vai ter aí o auge entre 1810 e 1830, certo? 1830, onde vai ser ali surge um grande número de países independentes. E aí, os fatores externos que a gente pode explicar, né, vem aí justamente a crise geral do antigo regime absolutista, né, que era calcado num poder autoritário. Então, esses regimes absolutistas, eles começaram a entrar em decadência através de processos revolucionários, como aconteceu na França, né, na própria Inglaterra. Isso tudo motivado pelos ideais filosóficos de base iluminista. O iluminismo, ele foi o grande motor desse processo revolucionário, certo? Então, o que acontece também dentro desse contexto? As antigas potências do período colonial, né, do século XVI, quando se fala do século XVI, você vai ter foco principalmente países como Espanha e Portugal, que estiveram, né, na condução do processo das grandes navegações. Então, esses países, durante o século XVI, foram as grandes potências. Século XVI, século XVII. No entanto, a partir do século XVIII e início do século XIX, esses países se tornaram, poderia dizer assim, sem expressão econômica no contexto mundial, mesmo tendo colônias, né? Porém, eles não estiveram já na vanguarda das transformações econômicas que o mundo estava exigindo, como, por exemplo, ideais liberais, certo? Ideais liberais,
processo de industrialização, esses países ficaram para trás. E aí, né, o contexto social é muito forte também nessa situação. Você tem aqui as famosas guerras napoleônicas. Então, Napoleão ele vai ter ali na primeira década do século XIX até 1815, né, um contexto muito importante na Europa continental, porém os reflexos vão ser além do continente europeu. Então as guerras napoleônicas, né, Napoleão ele invadiu a Espanha, certo? E aí isso gerou com essa invasão um certo descontrole sobre suas colônias, que a Espanha tinha muitas colônias, né, para ser administrado. Então isso permitiu com que o povo, né, das colônias tivesse mais autonomia, de certa forma. Essa autonomia a gente vai ver que vai ser uma autonomia ligada à elite, né, que se formou na região, mas de qualquer forma era uma identidade nacionalista. Essas guerras napoleônicas também foram de fundamental importância para nós brasileiros, né, que comemoramos o 7 de setembro, né, da independência. E o que acontece? Esse contexto aí, essa conclusão de parte da nossa história, foi graças às guerras napoleônicas, porque quando Napoleão ele resolve invadir também Portugal, a família real portuguesa ela foge para o Brasil, né? Ela foge para o Brasil. E pela primeira vez, o que vai acontecer, pessoal? O contexto administrativo, né, que acontece na história é que uma colônia vai sediar a administração, certo? Então, antes, Portugal administrava o Brasil. Posterior a essas invasões, o que aconteceu? Dom João VI vai trazer toda a sua corte para o Rio de Janeiro e Portugal vai ser administrado da colônia Brasil. Certo? Então o que acontece? Quando Dom João VI ele volta para Portugal, a população brasileira, o Brasil, não digo a população porque isso não era uma unidade, né? Mas já existia focos, né, de ideais de independência aqui no Brasil. Então foi o estupim para que tudo viesse a acontecer. Então, como eu disse a vocês, olha, veja aí, só antecipei um pouco, né? A Revolução Industrial ela estava em pleno vapor na Inglaterra. Então, aquela situação de colônias extremamente limitadas às suas metrópoles estava limitando o livre mercado. Era para a Inglaterra ela se tornar cada vez mais forte economicamente, ela tinha que ter o quê? Livre mercado, ela poder entrar em vários países ao mesmo tempo com seus produtos, oferecer seus produtos, realizar trocas de mercadorias. E se ainda existisse aquela ideia de colonialismo, a Revolução Industrial Inglesa ela fracassaria, não teria o êxito que teve. Certo? Então, os ingleses vão começar a defender o livre mercado, e o livre mercado não combinava mais com colônias, pessoal. Entendam isso. Né? E os ingleses fizeram isso porque eram bonzinhos? Claro que não. Claro que não. Os ingleses fizeram isso por quê? Porque os países que se tornariam independentes seriam países que não tinham não tinham autonomia econômica, né? E simplesmente começariam uma relação de dependência em relação aos ingleses. A doutrina Monroe, né, que foi aí uma doutrina estabelecida pelo presidente James Monroe, né, nos Estados Unidos, que estabelece o lema América para os americanos, que seria isso, né? Justamente se propunha os Estados Unidos como grande expoente de luta pela liberdade dos povos da América, estabelece que aquela ideia de recolonização, os países que se tornaram independentes, as ex-colônias querendo guerrear para voltar esses países a ser colônias, os Estados Unidos disse que não ia admitir, né? Então, essa doutrina Monroe, né, ela vai ser, então, aí de certa forma, uma declaração americana, né, como principal nação
desse continente, certo? Embora que, se você for, como eu já apresentei, o contexto político, cultural e econômico que formou a nação americana é completamente diferente do contexto que formou as nações latino-americanas, né? Então veja só. Então esses fatores aqui que eu lhes apresentei são fatores externos, né? Externos que estavam acontecendo na Europa, né? No contexto das metrópoles. E nos contextos internos. Então aí nós temos aí o pacto colonial. O que é aquele pacto colonial? Que é necessário refrescar a mente de vocês. O pacto colonial é aquela relação de exclusividade entre metrópole e colônia. Ou seja, vamos pensar aqui, Brasil, colônia. Portugal era a nossa metrópole. Então era proibido, existindo o pacto colonial, era proibido o Brasil estabelecer relações econômicas com um país, né, diferente de Portugal. Tinha que ser apenas com Portugal. Então isso gerava, lógico, né, uma relação de dependência desproporcional, né, essa relação de exclusividade. Só exemplo aqui, eu gosto sempre de usar o exemplo de camisetas, né, para ilustrar. Então analise só aquele contexto. Digamos que o Brasil comprasse camisetas de Portugal, só poderia comprar as camisetas de Portugal. E as camisetas de Portugal elas estariam custando R$ 250, né? Mas o Brasil poderia negociar camisetas com a Inglaterra ou com os Estados Unidos de R$ 100, R$ 120, com uma qualidade até superior às camisetas portuguesas. E aí? Então existia uma desproporcionalidade, né? E aí, né, o contexto de desigualdade social, que vai, gente, perpetuar a grande característica dos países latino-americanos. Os países latino-americanos formam, mesmo quando independentes, né, vão contextualizar historicamente um processo de privilégios estabelecido por elites políticas, certo? Um clientelismo. O que é clientelismo? Aquele domínio de determinados grupos em grandes cargos, tudo isso, né? Bom, o país que vai ser a grande referência, né? Ser o primeiro dos países latino-americanos a se tornar independente vai ser o Haiti. Em 1804 ele se torna independente. Só que antes desse contexto, né, de independência do Haiti, né, o Haiti ele foi excepcional, foi uma coisa assim, como é que eu diria, extra, né, porque vai ser um processo de independência conduzido por escravos, né, e interessante que os países que se declararam independentes aqui na América mantiveram a escravidão. Por exemplo, o Brasil se tornou independente em 1822, né? E a escravidão permaneceu no Brasil até 1889, gente, né? E no Haiti? Não. O Haiti declarou os seus escravos independentes, né, livres desse domínio, né, de senhor e escravo, já em 1801. 1801, quase que 88 anos antes da nossa situação, pessoal. Olha aí como o Haiti, ele teve à frente do tempo. A gente não sabe em que momento o Haiti vai se perder na história a ponto de ser hoje um país mais miserável da América. Mas no contexto filosófico e de representação, de inspiração para outros países, o Haiti, ele quebrou, né, diria aqui que o contexto, né? Nessa época aí era comum a escravidão. E o Haiti, através de uma revolução de negros, ex-escravos, né?
vai conduzir uma revolução que vai se declarar independente. Tudo isso no contexto em que a França estava passando por uma revolução, e quando o revolucionário Robespierre chegou ao poder, né, ele aprovou o fim da escravidão das colônias. Robespierre ele acabou com isso, né, quando ele estava no poder lá na França, durante a Revolução Francesa. E aí o que aconteceu? Com o fim da escravidão, vai surgir então aí um líder regional, né, de Saint-Louverture, né, e ele vai ele consegue, né, se firmar, né, como grande líder, né. No entanto, o que acontece? A Revolução Francesa, ela acaba, né, poderia dizer aí, em 1799, com o golpe das 8 Brumários, que é a chegada de Napoleão Bonaparte no poder. E aí Napoleão, ele quer regredir. Ele, administrando a França, né, ele viu que era necessário manter um controle nas colônias, e se existisse liberdade nas colônias, isso era perigoso para a França manter o controle sobre essas colônias. Então o que Napoleão fez? Ele restaura a escravidão nas colônias. Só que os escravos que tinham se tornado independentes, eles passam agora, né, a lutar pela manutenção de sua independência, né, de sua liberdade. Então aí a famosa Batalha de Santo Domingos, né, e aí contra as tropas francesas, né. Então, em 1804, após essas batalhas, uma série de batalhas, o Haiti ele consolida, né, consolida sua independência. Veja só, então, a república governada por ex-escravos, governo popular, né, e aí aquela situação ali gerou prejuízos, né, para os americanos. Os americanos, eles não reconheceram a independência do Haiti. Nessa época estabeleceram até um bloqueio, né, econômico sobre essa recém-nação formada. Então, isso, né, vai ser então aí uma situação de grande dificuldade, porque uma nação recém-criada, ela não tem uma estrutura para se conduzir. Ela, consequentemente, ela necessitaria de apoio. E os Estados Unidos seriam um grande apoio se eles têm reconhecido a independência. No entanto, foi justamente o contrário. Para se ter uma ideia, então, o Haiti ele vai estabelecer, nessa secessão de guerras, né, ele paga 60 milhões de francos suíços, né, de forma de indenização à França. Observe bem aí que a França era a metrópole do Haiti, né? Guerreou contra o Haiti, viu que não ia conseguir voltar o Haiti a ser uma colônia, e aí nos acordos de paz foi estabelecido aí uma indenização por danos de guerra, né? Veja só aí, a sociedade que se estabeleceu na América Espanhola era basicamente isso aí, ó, pessoal. Chapetones, que eram pessoas de origem espanholas que tinham privilégios, cargos, né, estavam ligados ali a famílias tradicionais ou também às autoridades religiosas do clero, correspondiam a 1% da população, né. Nessa época aí, estima-se aí uma população de 20 milhões de pessoas que existia na América Espanhola. Os crioulos, que eram descendentes de espanhóis nascidos aqui na América, elite colonial, grandes proprietários, comerciantes, integrantes, né, de domínios políticos que eram conhecidos como cabildos, né, que correspondia ao que a gente entende hoje como Câmara Municipal. Ou seja, eram aqueles líderes políticos locais, certo? Então,
A elite, ela estava basicamente entre os crioulos e chapetones, né? Crioulos e chapetones, então eles formavam aí a elite, né? Tinha um privilégio. Aí vinham aí na sequência os mestiços, que eram pessoas que geralmente estavam ligadas à elite por relação de trabalho, como os capatazes, artesãos, que serviam justamente, trabalhavam, né, atendendo o pedido dos crioulos. E aí 58% da população, né, era formada ali por índios, negros, né, que era aquela população que tinha sido explorada durante o período de colonização, né? E, no entanto, com a independência, essa desigualdade ela vai permanecer e se perpetuar. Não é à toa que, até hoje, os países daqui da América Latina, né, muitos deles não passam de republiquetas, sem expressividade econômica, sem uma grande pujança econômica, que faça com que eles sejam notórios internacionalmente. Não tem, certo? Então eram formados por maior parte da população, mostrando aí uma desigualdade. Então, nesse período aí, né, vai se estabelecer ainda, permanece em muitos países, né, o trabalho escravo. O fim da escravidão aconteceu no Haiti, pessoal, entendam bem, viu? Em 1801. Mas outros países que se tornaram independentes posteriormente, como México, Argentina, Chile, Peru, como vocês podem acompanhar no próprio livro, esses países, eles mantiveram suas políticas, né, de escravidão, mantendo-se uma elite ali dominando os grandes latifúndios, né, que é o que vai caracterizar a economia desses países. São países agroexportador, até hoje, inclusive o Brasil. Alguns líderes regionais, né, vão receber uma notória referência, né, Tupac Amaru, certo? Então foi um grande líder, né, que se estabeleceu ali na região, um líder indígena, né, onde hoje corresponde o Peru, comandou uma insurreição contra a metrópole espanhola. Ele era um dos líderes que conduzia esse processo revolucionário, certo? Então o nome dele era José Gabriel Concorcanqui. Olha o nome aí com uma expressão diferente, né? Conhecido como Tupac Amaru, certo? E foi uma importante figura política na América do Sul nos fins do século XVIII. Então Tupac Amaru, né, estabeleceu ali, lutou, né, contra o domínio na região, né? Então, nesse período aí aconteceram diversos massacres, né, pelas metrópoles. E Tupac Amaru, que ele era um líder, né, de ascendência indígena, de origem indígena, né, como grande parte ali da população do Peru, da Bolívia, certo? Francis Miranda, um crioulo que liderou a libertação provisória da Venezuela, foi preso e morreu na Espanha. Então, geralmente, aqui eram aquelas lutas iniciantes, né? Aquelas lutas iniciantes. E aí vai iniciar com esses processos de lutas, cada vez mais vai se acender a chama pela independência, né? Então aí o que faz então com que a Espanha, né, estabeleça intervenções locais. Bom, e aí tem aqui, né, em 1810 a 1814, os crioulos tomaram o poder, né, amparando-se, né, nos cabildos, formando juntas governamentais com o apoio da população, derrotados após a restauração da monarquia espanhola. Veja, se só voltar aqui, olha, o rei Fernando VII, né, ele foi deposto nesse período aqui, no período das guerras napoleônicas, certo? No período das guerras napoleônicas. E isso
estabeleceu com que os crioulos, que correspondiam ali a uma elite regional, estabelecesse aqui o seu domínio e o desejo, né, de se tornar independente. Tudo isso com influência de ideais iluministas, certo? Então a união, né, da elite crioula permitiu o fortalecimento militar para lutar contra a metrópole. Então o controle, né, sobre movimentos populares também, esses líderes tinham. As revoltas liberais na Espanha, né? E aí a Espanha ela vai começar a querer justamente abafar esses movimentos de independência, enviando tropas, certo? Então, como eu disse a vocês, todo esse contexto vai permitir com que o enfraquecimento das colônias, das metrópoles, do período das grandes navegações, vai permitir o contato, né, de países como Inglaterra com os países aqui latino-americanos. E isso, né, vai permitir então a ruptura com suas antigas metrópoles, no caso Portugal, Espanha, né? Tudo isso se estabelecendo aqui como a liderança dos seus respectivos líderes. Está aqui alguns dos líderes, né, das revoluções que se estabeleceram na América Latina, né? San Martín e Simão Bolívar, ambos aí foram grandes líderes de processo revolucionário. O contexto aí era quanto ao seu ideal de governos, né? Então, Simão Bolívar, ele tinha a ideia de um princípio republicano, né? E San Martín, monarquia, governos mais centralizados. Então, concepções diferentes, né, de como seria conduzido a administração dos futuros países independentes, né, o que vai resultar então aí o surgimento, né, das dezenas de países, né, no entanto com dependência econômica ligada principalmente à Inglaterra e posteriormente aos Estados Unidos. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula. Até a próxima.